Olá, sejam bem-vindos ao canal Pílulas de História. Esta é a segunda parte da nossa aula sobre pré-história, né? Basicamente vamos abordar aqui a pré-história do homem americano, a pré-história do homem brasileiro e de Sergipe e também a transição para as primeiras civilizações. Vamos iniciar nossa aula aqui. Bom, tema da aula, como eu disse, né, pré-história aqui da América, do Brasil e de Sergipe, iniciando a discussão logo sobre a origem do homem americano. Qual é a origem do homem americano? Bom, a primeira teoria, que inicialmente inclusive vamos descartar, é a de que o homem americano é autóctone, né? Que o homem americano é original da América. Bom, essa, como eu disse, é uma hipótese que foi descartada há muito tempo, né? Haja vista as características dos fósseis encontrados aqui, elas serem basicamente características, além de serem fósseis mais recentes, serem todos fósseis já de Homo sapiens. Nós não temos outras espécies aqui no continente americano, né? Até o momento nunca foi encontrado, mas serem todos fósseis de outras regiões. Então, tem características advindas de outras regiões. Não há variedade, né, nos fósseis encontrados aqui. Eles são sempre derivados, né, de outras regiões do planeta. A primeira teoria, então, que é aceita e foi majoritária durante muitos anos, é a teoria de Clovis. O que é a teoria de Clovis? Clovis não é um pesquisador. Clovis é o nome do sítio arqueológico, né, aqui na América do Norte, onde foram encontrados fósseis, os mais antigos, por volta de 11 mil anos. Então, a teoria de que o homem americano ele teria chegado à América através dessa região aqui, na última glaciação, através do Estreito de Bering, que estava congelado e acabou sendo possível a passagem de grupos aqui para a América do Norte. Vejam que chega aqui essa setinha até a América do Norte, né? Essa setinha em vermelho aqui. Bom, acontece que posteriormente, né, principalmente a partir da década de 90 e nos últimos anos cada vez mais, né, foram sendo encontrados fósseis com período posterior a 11 mil anos. Então, parte da comunidade científica acabou reformulando a teoria, dizendo que houve sim esse fluxo migratório aqui pelo Estreito de Bering, mas que na verdade não foi um, mas de dois fluxos migratórios. Então, o primeiro fluxo migratório, por volta de 14 a 15 mil anos, essa teoria mais recente, também pelo Estreito de Bering. Esses seriam os chamados paleoameríndios, né? Eles têm um pouco de característica física um pouco diferente, mas o mais importante aqui a se destacar é a idade dos fósseis. E eles teriam chegado, inclusive, até a América do Sul, né? Veja a setinha aqui em verde. Posteriormente, houve um segundo fluxo migratório, né, aqui da teoria de Clovis, que era uma teoria mais antiga, mas ela tem datação mais recente. Acontece que pesquisadores continuam encontrando fósseis, né, corroborando a idade de 15 mil anos, mas que as evidências mostraram que eles não têm características físicas de povos aqui asiáticos, principalmente mongóis. Eles têm outro tipo de característica física, o que acaba contrariando essas duas teorias aqui. Então, eu coloquei aqui em oposição e vamos abordar agora um pouco das teorias que tratam, da teoria principal que trata aqui sobre a origem do homem americano a partir da Oceania e da Polinésia, por onde? Pelo Oceano Pacífico. É claro que há, no primeiro momento, um questionamento em saber como esse homem, né, americano chegou aqui por volta, né, de 15 mil anos em pequenas embarcações. Esse é um obstáculo ainda quase que intransponível na explicação dessa teoria. No entanto, né, cada vez mais a formulação da questão da formação corporal, a questão dos crânios que foram encontrados aqui, não dão nenhuma evidência de que esses homens tenham os traços aqui asiáticos, como os indígenas, né, têm traços aqui herdeiros dos asiáticos. Então,
esses homens, esses fósseis que foram encontrados aqui, têm características muito mais dos aborígenes e dos polinésios. Então, à frente de parte dessa pesquisa está o pesquisador brasileiro Walter Neves, que foi um dos responsáveis, né, pela pesquisa arqueológica que chegou a encontrar o fóssil conhecido como Luzia, né? Encontrado um fóssil na região de Lagoa Santa, Minas Gerais. Esse fóssil tem por volta de 11.500 anos, né? Foi um dos primeiros fósseis a marcar uma virada e contrariar a hipótese de Clovis. Por quê? Porque tem traços negroides, tem muito mais aproximação com, né, aborígenes e com polinésios de que com asiáticos e outros indígenas como conhecemos. Então, Luzia tem essa importância fundamental aí nessa pesquisa, que tem no Brasil um dos principais polos dessa pesquisa. Em outras regiões também da América, mas o Brasil tem grande importância aí. Bom, dando um pouco um stop, né, dando um pause nessa questão do fluxo migratório, vamos aqui falar um pouco sobre os períodos da pré-história americana. Bom, como eu já disse antes, todos os fósseis encontrados aqui da pré-história americana são todos de Homo sapiens. Não há aqui um processo de evolução, né, nesses períodos, de uma evolução, vamos assim dizer, biológica. O que há aqui é a evolução no modo de vida e na tecnologia. Então, no período chamado Lítico, até 8.000 anos antes de Cristo, eram basicamente caçadores e coletores e caça, principalmente de animais pequenos, tá? Pequenos agrupamentos, e havia o uso do fogo. Já no período arcaico, há uma sofisticação e surgimento de exploração de recursos aquáticos, além do que já havia no período lítico. É o período onde vão existir os chamados povos dos sambaquis. Eu vou explicar daqui a pouco. E no período formativo, há os povos que começam a dominar a agricultura e passam pelo processo de sedentarização. A ocupação do território brasileiro, mais especificamente, a gente começa a perceber aqui a partir dos sítios arqueológicos. E aqui eu destaco os principais: Lagoa Santa, Minas Gerais, certo? Que é a região onde foi encontrada Luzia, e regiões adjacentes também, né? São Raimundo Nonato, no Piauí, que também tem um sítio arqueológico importantíssimo, Monte Alegre, no Pará, e no litoral. Aqui em Sergipe também temos fósseis, temos sítios arqueológicos importantes, né? Bom, aqui imagem, né, dos sítios arqueológicos principais. Aqui eu destaquei aqui São Raimundo Nonato, né, que é arqueóloga francesa radicada no Brasil, Nied Guidon, a qual ela tem as pesquisas desenvolvidas principalmente na região de São Raimundo Nonato. Aqui regiões ali, sítios arqueológicos ali na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, né? E aqui formações dos sambaquis. Vamos parar um pouquinho para explicar o que são os sambaquis. Os sambaquis são elevações formadas por conchas e restos de crustáceos, moluscos e peixes. Elas serviam basicamente como o alicerce desses povos. Então, os alimentos consumidos eram descartados e serviam de alimento, de alicerce para o povoamento. Essas elevações, algumas elevações são enormes, como essas aqui, né? E quando começa a se escavar, a estratificação do solo, começa a perceber a ocupação de vários e vários povos nessa região. Os sambaquis têm como característica, né, serem formados na região litorânea, então eram povos que ocupavam o litoral. Esses povos, as evidências mostraram que havia caça, coleta e acatação. Foram povos aculturados pelos tupis. Voltando aqui a tratar um pouco da ocupação do território brasileiro a partir de Luzia, né? O fóssil de Luzia, ele estava exposto no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que infelizmente pegou fogo, né, num incêndio lastimável. É preciso saber, inclusive, como está o estado desse fóssil, que apesar de ter tudo registrado, calculado, né, ele é um tesouro, ele é uma preciosidade da arqueologia brasileira. Bom, como os arqueólogos chegaram à conclusão dos traços de Luzia? Bom,
Quando o fóssil foi encontrado, né, e no primeiro momento foi medida a datação, houve, claro, um êxtase por causa da idade, mas a grande surpresa é que pela antropometria, a formação do corpo, né, do crânio e do resto do esqueleto, foi estabelecido que Luzia era incompatível com os povos ameríndios. Então, lembrando mais uma vez, é importante ressaltar que Luzia é a evidência arqueológica encontrada na América do Sul. Ela é uma das evidências, se não a principal, que contraria a teoria de Clovis e tantas outras teorias de que o homem veio a partir da América do Norte. O território brasileiro teve uma ocupação desde então da região central até o litoral, como nós vimos, né? E vemos aqui especificamente, né, algumas imagens referentes à ocupação por volta de desde 11.000, 9.000, 4.000, 5.000 anos, tá certo? Bom, vamos falar um pouco sobre pré-história de Sergipe, as culturas ou chamadas tradições, os sítios e evidências e o modo de vida. Bom, a pré-história de Sergipe ela é marcada basicamente por 3 tradições ou 3 culturas. A cultura canidé, aratu e a tupi-guarani. Os sítios arqueológicos principais, o Canidé aqui na região de Canidé de São Francisco, onde tem o Museu Arqueológico de Xingó Max, que é o museu da Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Petrobras, que mantém esse museu. Bom, há também evidências espalhadas por grande parte do território, por várias regiões do território da cultura Aratu, que é a cultura intermediária, e a cultura Tupi-Guarani, que é mais próxima dos índios contemporâneos, como conhecemos. Há também sítios não identificados. Bom, a cultura canindé ela se destaca por ser a mais antiga, né, por estar ali na região do Baixo São Francisco, e por termos várias evidências materialítico, ósseo, cerâmico, né, nessa região. Existem vários sítios e muito material foi encontrado, principalmente houve um processo de resgate a partir da construção da usina hidrelétrica de Xingó. Como aquela região iria ser inundada, houve uma arqueologia de salvamento ali para resgatar o máximo de fósseis possíveis, né? Alguns sítios foram inundados, mas o que pôde ser salvo foi salvo e foi constituído aí o Museu Arqueológico de Xingó. Né? A cultura aratu é a cultura intermediária da pré-história sergipana, né? Espalhada por várias regiões. Vamos ver aqui uma riqueza de sepultamentos secundários. Os sepultamentos secundários são aqueles sepultamentos nos quais há um primeiro enterro, depois de um tempo há um processo ritual de sepultamento, e que no caso da cultura aratu ele era feito em urnas funerárias de cerâmica, como essa aqui, que foi encontrada no interior de Sergipe, está no Museu do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. As evidências são principalmente mobiliário funerário, artefatos pessoais, alguns machados polidos, colares. Eram povos que viviam basicamente da caça e da coleta. Já o povo canidé, além da caça e da coleta, vivia da pesca e da catação. O povo tupi-guarani, né, tem sítios arqueológicos em várias regiões do estado de Sergipe. Os principais artefatos são artefatos cerâmicos, artefatos líticos, polidores, afiadores, né, enfeites e também mobiliário secundário. Esses povos já dominavam a agricultura, principalmente o cultivo da mandioca. Bom, para finalizar a aula, vamos aqui fazer uma explicação breve sobre as primeiras civilizações. Nós vimos que logo na primeira aula, a partir do chamado Neolítico, houve a sedentarização. E eu gostaria de destacar que essa sedentarização, fruto da agricultura, nós vamos perceber que a necessidade de expandir a agricultura leva o homem a organizar obras, né, para que pudesse dominar os ciclos dos rios e pudesse assim aumentar a provisão de alimento. A partir daí, dessa necessidade de se organizar obras, houve uma necessidade de união cada vez maior entre essas comunidades. E aí começaram a surgir então as primeiras funções, profissões. Essa vida em comunidade começou a destacar algumas pessoas
e essas pessoas acabaram ascendendo hierarquicamente, surgindo primeiras profissões, primeiras funções. Nós estamos presenciando nesse momento o início da complexidade dos agrupamentos. Então, é uma complexidade civilizatória. Esse excedente, né, produzido a partir da melhoria nas obras, melhoria na agricultura, esse excedente de alimentos, ele começa também a gerar a troca, o comércio, o escâmbio. E isso também contribui para a diferenciação social. Começam a surgir pessoas que têm maior provisão de alimentos e de bens e outras que têm menor provisão de alimentos e de bens. Pessoas que começam a ter, vamos assim dizer, profissões mais valorizadas, funções mais valorizadas, pessoas que têm funções menos valorizadas. É aquilo que a gente vai chamar lá de modo de produção asiático, como é costumeiramente chamado, né? Um sistema do qual alguns vão começar a explorar o trabalho dos outros, né? Mas simplesmente com base na exploração do trabalho agrícola e de outras funções necessárias, enquanto o Estado, vamos assim dizer, que vai surgir, esse poder estruturado, começa a se organizar através de leis, de exército e de um sistema de coerção e começa a tributar as pessoas. E começa, de certa forma, a exigir delas um trabalho tendo uma contrapartida, que é, por exemplo, o uso da terra, o fornecimento de alimentos. Essa complexidade é justamente aquilo que nós vamos chamar de civilização, uma estrutura organizada, mas uma estrutura complexa. Bom, vamos ver aí como função do Estado e como exercício do Estado, né? O que é o Estado? A forma organizacional cujo significado é de natureza política. O Estado é um ente fictício. O Estado é algo invisível. O Estado é algo que tem um poder soberano, onde um povo ele vive em um determinado território sob um determinado poder, e esse poder se faz soberano perante outros povos. Funde-se aí, esses povos acabam formando aí um Estado e vamos perceber, a partir da formação de outros Estados, de outros povos, os primeiros conflitos. Então a coisa está começando a ficar complexa. Quando surge a civilização, não estamos mais tratando aqui de pré-história, né? Estamos tratando de um outro momento. Mas veja, tudo começa a partir da necessidade de organização de obras para produzir o que? Excedentes de alimentos, aumentar a produção. E a partir daí começa a organização de funções, profissões, surge o comércio, surge a diferenciação social, vai surgir os grandes agrupamentos urbanos como as cidades, e tudo isso, toda essa complexidade precisa de uma organização. Precisa de um Estado com poder estruturado, precisa de tecnologias que venham a servir essa civilização. Bom, leia o livro, faça as atividades, faça suas anotações, não deixe de estudar, e as dúvidas vocês tiram pelo meio adequado através dos meus contatos. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.